professora Ana Lúcia Rodrigues organizou essa obra, um estudo assim bastante detalhado de Maringá. E eu gostaria então de pensar, primeiro, quais seriam talvez as 3 grandes prioridades ou as 3 grandes demandas de Maringá atualmente? Muito bem. Nesse livro, então, composto por 13 capítulos, que são todos temáticos, um conjunto aí de pesquisadores da universidade vinculados ao Observatório das Metrópoles, nós nos debruçamos sobre a realidade para fazer um diagnóstico. E esse livro foi lançado agora em julho, ele é recente, então é um amplo diagnóstico, Ronaldo, é um diagnóstico metropolitano, é o único diagnóstico, na verdade, metropolitano que existe. Eu diria que é um livro fundamental, para pensar na execução do orçamento. Por quê? Ou seja, ou mesmo na construção. Maringá, quem quiser conhecer Maringá tem que dar uma olhada nesse mapa. Tem que ler esse diagnóstico, agora principalmente os gestores. Por quê? Por exemplo, nós nos debruçamos um pouco aí sobre o orçamento previsto para o ano que vem, que foi enviado para a Câmara de Vereadores e está lá, e nós já destacamos que é importante a população acompanhar essa discussão. E aí a gente percebe que, frente àquilo que você coloca, quais são as principais demandas que esse diagnóstico mostra? Sem dúvida, a primeira é a moradia, e não estamos falando aqui de moradia popular, Por quê? Porque as pessoas de baixa renda, e elas são muitas, tem muita gente que não tem acesso, não consegue comprar moradia em Maringá, mas mora aqui, está pagando aluguel, está vivendo, compartilhando moradia com sogro, com sogra, enfim. Então essa é uma realidade que a gente tem em Maringá, embora não muito visível. É uma realidade, E o capítulo sobre moradia, por exemplo, desse livro vai mostrar quantas são essas pessoas. Inclusive vai mostrar, a partir até do plano de habitação, que foi feito, mas também de um cadastro que foi renovado recentemente. Maringá tem mais de 27 mil famílias que estão necessitando de ter moradia. Então, realmente, 27 mil famílias. Das 120 mil famílias... São famílias que não têm condição de ir lá na imobiliária e comprar uma casa. Não tem, são famílias de baixa renda. São aquelas famílias que estão na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Precisam, então, da intervenção do Estado para conseguir... Precisa. E aí, qual é o problema? Aí, quando a gente pergunta o orçamento, o que vai ser feito ano que vem para essas famílias? O que a gente vê lá? Um orçamento ínfimo nós já apontamos o programa passado, mas tem menos de 7 milhões. A Secretaria de Habitação de Maringá, menos de 7 milhões. Menos de 7 milhões de orçamento para a Secretaria de Habitação. Ou seja, vai ter atendimento a essa demanda? Não vai. Não vai porque não há recurso suficiente. É uma das secretarias que tem um menor recurso previsto. E isso é muito ruim, significa que o orçamento não está atendendo às necessidades das pessoas. E não bastasse a questão da moradia, se a gente pensar na questão uma outra dificuldade muito grande que o diagnóstico mostra, é em relação ao transporte coletivo. Essas poderíamos listar como uma segunda grande prioridade. É uma segunda grande prioridade. A gente falou sobre isso, inclusive, agora há pouco aqui no jornal. Exatamente. Porque é um problema que incomoda. Quem precisa de transporte público em Maringá sabe que a situação é caótica. É caótica, é deficiente o transporte, é de péssima qualidade e é caro. Ou seja, e o que é que está previsto no orçamento para melhorar isso? Além de algumas obras, obras a prefeitura acaba fazendo de fato, mas o que precisa é o sistema, o que precisa alterar é o sistema, o que precisa é ampliar, e é o que vocês inclusive falaram agora há pouco, tornar o transporte coletivo atraente para toda a população. Não somente aquele que não tem automóvel vai usar o transporte coletivo, não. Aquele que tem automóvel tem que ter opção de dizer, eu vou deixar meu carro em casa e vou usar o transporte coletivo em Maringá porque ele é extraordinário. Região para outra tem trechos de ciclovia, mas outros não. Exatamente. Sem contar que a gente não tem onde deixar a bicicleta, as empresas não estão adequadas para que você chegue e tome um banho. Maringá é uma cidade quente, poxa. Exatamente. Ou seja, é um problema que não vai ser respondido. As pessoas vão continuar usando os automóveis e transformando, então, o trânsito de Maringá nesse caos que já está praticamente insustentável. Muito bem. Então, esse é um grande problema que remete a um terceiro, que aí, de fato, a gente não vê ações concretas, que é uma política metropolitana. E para a gente pensar... a política metropolitana, a gente está falando de pensar mais do que Maringá. Mais do que Maringá. Maringá é uma cidade que já
se juntou com Sarandi, Paissandu, com Marialva está aí praticamente também com uma integração muito grande. Já tem muita gente, por exemplo, de Marialva que trabalha aqui em Maringá, que, muita gente, assim, que gente mora. que é de Maringá, na verdade, mas tem que morar em Marialva por conta de custos. Exato. Ou lá em Mandaguaçu. Quantas pessoas, né, aqueles que eu conheço hoje, que estão querendo comprar uma casa e têm condições de fazer um financiamento, lá na faixa 2, faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, estão indo comprar em Mandaguaçu, em Marialva, em Mandaguari, em Floresta, porque aqui é inacessível. Ou seja, infelizmente o que a gente percebe, então remeter à política metropolitana significa o seguinte, é pensar de fato num planejamento metropolitano, um planejamento regional, que aliás o Estatuto da Metrópole hoje obriga a fazer. E Maringá e região tem que pensar. É lei nacional, né? É lei nacional. O Estatuto deu 3 anos para o governo do Estado construir, né, os sistemas de planejamento integrado metropolitano. Então, o governo do Estado vai ter que deflagrar isto e cada prefeito tem depois, na sequência, 3 anos para adequar, então, todo o seu planejamento ao sistema regional metropolitano. Agora, isso significa o quê? Pensar mobilidade e transporte, sem dúvida. Também significa uma coisa muito importante que o diagnóstico mostra, que é a necessária geração de emprego e renda descentralizada de Maringá. Então, há que se fomentar a política de desenvolvimento econômico, não apenas para o esplendor do município polo, como tem sido, mas também descentralizar os investimentos para as cidades do entorno. Os prefeitos precisam bater nessa tecla, precisam ir nesse embate firme com Maringá para conseguir fazer isso, conseguir descentralizar. Porque o que Maringá está fazendo nesse processo regional ela incorpora todos os benefícios e, portanto, essas premiações, para mim, não tem validade nenhuma, porque a premiação que está rolando aí, os grandes prêmios, eles são para um projeto de cidade que é injusto, é uma cidade excludente, é uma cidade completamente insustentável do ponto de vista social e do ponto de vista da justiça urbana. Bom, para a gente concluir a nossa conversa, né, apenas um breve comentário. A gente pontua isso porque percebe que a realidade vai para além de uma cidade que se mostra rica, né? Os problemas são reais, as contradições são reais. E viver numa cidade significa conviver com as contradições. Sem dúvida. Você tem que fazer isso, até porque as contradições não são inventadas, elas existem. Se existem problemas, se existem questões sociais, se existem contradições, conflitos, eu tenho que enfrentá-los e dar uma resposta a eles. Eu não posso esconder para baixo do tapete, como Maringá tem feito brilhantemente. Professora, até terça-feira. Até terça, muito obrigada, foi um grande prazer encontrá-lo. Um abraço a todos. Professora Ana Lúcia Rodrigues é coordenadora do Observatório das Metrópoles, é pós-doutora em urbanismo, conversou com a gente aqui no Política e Cidades.